Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast. Hoje eu tenho uma convidada especial que normalmente ela está acostumada a fazer entrevistas. Eu vou revelar para vocês daqui a pouco quem é a nossa convidada. Então, câmera 1, você não revelou não, né? Fique aqui, porque eu vou revelar para vocês quem é a nossa convidada. Ela é responsável por fazer a curadoria do TEDx São Paulo e eu estou aqui hoje com a Helena Crécia. Seja muito bem-vinda ao AmplificaCast e se apresente aí para nossa audiência. Que legal estar aqui, mas ao mesmo tempo que estranho. Normalmente sou eu que faço perguntas. Mas obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês. Legal. Hoje vai ser dia de sotaque. É isso aí. E você nasceu na Argentina. Isso. Eu sou argentina, de Buenos Aires. Cheguei no Brasil há 22 anos. 22 então, anos. Realmente, o sotaque não vai embora mesmo. É uma forma de, assim, trazer a minha história junto comigo. Sim, não tem sim. como. E eu até gosto muito de também sempre perguntar para as pessoas, porque invariavelmente sempre as pessoas me perguntam, de onde você é? E aí eu também pergunto, e você? Você é da onde? E você é daqui? De qual bairro? Assim, porque mesmo quem é de São Paulo, eu quero saber se Sim. é da Zona Norte, da Zona Azul, de qual bairro que nasceu. E a grande maioria das pessoas que eu encontro em São Paulo nem é de São Paulo. Então também é bom para aprender sobre da onde que cada um E você fala chega. muito bem português. Helena, você nasceu na Argentina. Quando nesse processo de transição de vir para o Brasil, por que foi? Por que você escolheu vir para o Brasil? Foi o trabalho que te trouxe? Quando eu vim para o Brasil, eu pensei que estava vindo por uma experiência, por 2, 3 anos. Sabe como quem vai fazer um intercâmbio? Sei, temporário. E acabei ficando mais de 20. Ou seja, realmente São Paulo é fascinante. E cada vez fui encontrando novos motivos para querer ficar por aqui. Aí, meu filho brasileiro, meus filhos estudaram na escola aqui. Então, enfim, hoje em dia eu... Já tem raízes aqui. Adoro ter raízes aqui, sim. Eu já sou maior de idade brasileira. Que legal. São 20, quantos? 22? 22 anos. 22 anos no Brasil. E como é que foi esse processo, assim, de você começar a trabalhar? A gente vai falar um pouco do aspecto social, né, de assuntos que impactam o mundo, que é uma coisa que vocês abordam bastante. Mas como que foi essa escolha, assim, de trabalhar para o TED? Como para o TEDx, como é que foi essa entrada no TED? Eu comecei sendo fã. Sim, comecei sendo consumidora, que, assim, assistindo palestras do TED, numa época em que não eram tão conhecidas quanto hoje, que você tinha que ir no site do TED para poder assistir os vídeos. E no começo nem tinha legendas em outras línguas, não tinha tradução. Eu lembro dessa época. Era bem de nicho, assim. Quem conhecia ia lá no site para ver alguma coisa. Aí eu me ofereci, mandei um e-mail para eles me oferecendo para fazer tradução e legendas em português e em espanhol, para que as pessoas da América Latina também possam consumir o conteúdo. Também possam entender o que estava sendo falado nessas palestras. E eu fui parte do primeiro grupo de tradutores fazendo legendas. E aí depois, fazendo legendas por 2 anos, comecei a perceber, peraí, eu também conheço pessoas aqui no Brasil que têm ideias bacanas e que seria legal eles também falarem ou serem convidados para falar. E aí que eu comecei a sentir vontade de pedir uma licença e poder fazer um primeiro evento e poder escolher quem são as pessoas que vão falar naquele evento. E aí organizei o primeiro evento em 2012 e de lá para cá já foram mais de 60 eventos. Mais de 60 eventos. E como que... eu lembro que eu acompanhava o TED no site
há muitos anos atrás, e via lá as informações e tal. Então tem sempre uma estrutura muito, muito bonita, assim, de palco, né? De dinâmica de apresentação e tal. E como que foi trazer isso para o Brasil? Mantendo essa mesma identidade, essa mesma energia no palco? Como que foi essa construção? Olha, o mais importante é trazer o conceito de ideias que merecem ser compartilhadas, ideias que merecem ser espalhadas. E que o conteúdo do evento não seja escolhido porque é o que o patrocinador quer, ou o que uma pessoa importante quer falar. Não. Cada ideia é escolhida a dedo. A preparação de cada palestra é feita com muito cuidado, com muito carinho. São meses de preparo para chegar na palestra. Então, claro, no começo, começamos com eventos menores e fomos crescendo aos pouquinhos. E chegou uma hora que começamos a perceber que queríamos fazer eventos mais emblemáticos, nos lugares icônicos da cidade. Então, começamos a fazer eventos no MASP, na Sala São Paulo, no estádio de futebol, no Allianz Parque. E a gente foi conseguindo mais pessoas também querendo nos ajudar a poder fazer isso possível. Mas não começamos dessa forma. Começou menor e cuidando na qualidade do conteúdo. E aí, aos pouquinhos, a gente conseguiu crescer bastante. Se a gente fosse hoje fazer deixar aqui dicas, acho que é legal você trazer esses insights, porque as pessoas veem aquelas palestras, eu gosto de ver, eu acho muito legal os temas e tal, e a gente, às vezes você sonha, né? Quero palestrar lá. Como que você daria uma dica, assim, para a pessoa começar? Porque, assim, a gente já faz apresentações do nosso dia a dia, a gente já fala de coisas do dia a dia do trabalho, fala de temas importantes e tal. Mas como que as pessoas podem se preparar para que elas façam, digamos assim, o seu TED? Então, a primeira dica é ser super autêntico e que seja... Se você tivesse oportunidade só uma vez e de falar de uma única coisa, sobre o que você escolheria falar. E talvez ter paciência de que pode ser que essa resposta não chega pronta, que talvez você precise de um tempo até perceber qual é o tema ou a ideia que realmente é a que mexe com você, a que tem tudo a ver com você. Qual é uma ideia que é um presente para quem está ouvindo e não um presente para você? Porque, às vezes, a primeira motivação que muitas pessoas têm é que quer ser palestrante, mas essa motivação é só pensando nele mesmo, nela mesma. Porque eu quero me tornar relevante, porque eu quero ser lembrado, porque eu quero que as pessoas relacionem esse tema comigo. Se você está só pensando em você, ainda talvez não está pronto, porque... precisa ser um presente para quem está ouvindo. E muitas vezes as pessoas falam de um tema que não necessariamente é o ganha-pão, que não é o que eles fazem como trabalho, o que eles fazem que faz sobreviver para os clientes. Sim. É outro assunto que mexe com essa pessoa. Por exemplo, a Arianna Huffington, do Huffington Post. Huffington Post é um jornal digital que é como se fosse assim, a Folha, Estadão, só que é um jornal que nasceu digital, que não tem papel, não tem versão papel. E ela é a fundadora e dona e se tornou, num momento super relevante, esse jornal. E quando ela foi convidada para falar no TED, ela falou sobre a importância de dormir bem. Ela não mencionou nada relacionado com jornalismo, ela não falou nada do negócio, fake news, de nada que tenha relação direta com o trabalho dela. Ela também não mencionou que ela é CEO de uma empresa grande ou que ela
ela não falou nada na palestra que mostre quem ela era, o que ela faz. Mas toda a fala dela, que é uma fala de 4 minutos, e realmente vale muito a pena assistir, porque é divertida, é informativa e é relevante. E aí ela começa contando que ela teve uma exaustão um dia, estava tão cansada, que até caiu, assim, meio que desmaiou no trabalho, caiu e fraturou um osso, assim, teve um problema grave, teve que ir direto para o hospital. E aí que ela percebeu da importância de que a gente precisa dormir, que se a gente não está dormindo bem, não vamos conseguir fazer mais nada. Nada vai bem, né? Então, assim, esse é um exemplo, assim, que ela falou de uma coisa que realmente era pensando nos outros e não pensando nela mesma. E como que você identifica? Porque eu vejo, assim, que esse conteúdo, né, de impactar outras pessoas, de ajudar outras pessoas, ele está relacionado muito com o propósito de vida da pessoa, de querer fazer a outra se sentir bem, ou outras pessoas se sentirem bem. Quando você começa esse processo de escolher quem vai palestrar, como que você identifica? A pessoa ela tem que fazer um pitch, ela tem que te dar um tema, ela dá um tema para você e em cima do tema você analisa, faz sentido, não faz, porque você precisa identificar também, né? O que vai tocar nas outras pessoas. Vai ser um presente para outras pessoas. Como que é essa análise? Tem várias formas de chegar a encontrar pessoas que têm ideias interessantes para conversar. Em alguns casos, sim, é uma pessoa que entra em contato oferecendo uma ideia ou falando sobre algum tema interessante. Muitas vezes é alguma coisa que a gente descobre na página 48 de uma revista num avião ou numa sala de espera de um médico e folheando alguma revista e na página 53 uma notinha pequenininha sem foto e que tem alguma coisa que me chama a atenção, que acho interessante. E nesse sentido, é tão legal que eu mudei a forma de me relacionar com notícias ou com o que acontece no mundo. A gente está acostumado a ser observador, leitor, mas desde o momento que eu comecei a organizar os eventos TEDx, eu comecei a interagir com isso que eu estou lendo, de que se alguma coisa me interessa, eu vou atrás de encontrar essa pessoa, de querer conversar com essa pessoa, de saber quem é a pessoa que está fazendo essa pesquisa na USP. E muitas vezes é ir atrás de alguém que não me procurou e que nem quer falar em público ou que não quer ser palestrante. Muitas vezes são pessoas que quase ficam em pânico quando eu falo que eu quero que eles falem num evento. Que isso não é para mim, isso não é a minha praia, eu não vou conseguir, eu vou ficar com taquicardia, eu vou desmaiar no palco, não quero saber nada disso. E essas são as pessoas que eu acho mais interessantes, porque são pessoas que não teriam procurado espontaneamente compartilhar o que conhecem, e às vezes são pessoas que estão há 20, 30 anos se dedicando para alguma coisa, porque tem muita paixão por algum tema específico. E aí é tão legal ouvi-los conversar sobre aquilo que são apaixonados. E pode ser um pesquisador que está pesquisando sobre vagalumes há 20 anos, e aí você traz essa pessoa para falar sobre vagalumes por 10 minutos. Ou pode ser uma fotógrafa, ou pode ser, sei lá, uma médica que no dia a dia trabalha no consultório e no hospital, e aí você traz para falar de algum assunto. Tem tantos temas interessantes no mundo e tem pessoas que no dia a dia não trabalham com comunicação, porque o que eles estão fazendo é o trabalho deles, do dia a dia. Sim. Não estão olhando para esse lado de se expor ou de fazer uma apresentação. Estão trabalhando para um bem, né? Estão fazendo algo relevante, né? Estão focados em alguma coisa que são muito apaixonados. Pode ser um diretor de orquestra, pode ser, assim, uma pessoa que gosta de estudar sobre planetas e estrelas, qualquer coisa. Em 100% desde 2012, mais de 60 eventos. Você fez mais de 60, né? Eu acho que já são quase 1000 palestras e palestrantes. 1000?
1.000 palestrantes. Que já ajudamos. Desses 1.000, se a gente for dividir assim uma proporção em percentual, quantos você foi atrás, ou foram atrás de você e participaram, e quantos você achou aí, por exemplo, lendo uma revista e viu lá uma notinha assim, pequena, que não tinha foto, não sabia quem era, mas ela falou uma coisa tão interessante que chamou a atenção? Uns 80%, 20%, 30%? Não sei. Não, tem... Tem um pouco de tudo. Um pouco de tudo? Sim, tem um pouco de tudo. E também tem pessoas, porque depois as pessoas lembram de mim. Quando conhecem alguém interessante, ou quando muitas vezes tem pessoas que entram em contato. Helena, hoje estava indo para o trabalho e na rádio entrevistaram uma moça que está, sei lá, indo em todas as capitais do Brasil de bike. Você tem que conhecer ela. Nem lembro do nome, mas estava na CBN. Aí eu vou atrás de buscar então quem que foi entrevistada na CBN hoje de manhã. E aí... então, enfim, tem muitos caminhos de chegar nas pessoas. E como que é, beleza, tem um tema, a pessoa às vezes, você achou alguma coisa relevante, mas a pessoa ela não quer fazer, não quer se expor. Como que tem essa preparação da pessoa que não está preparada para apresentar? Como que é isso? Eu imagino que talvez seja parecido a quando você convida alguém para vir aqui no podcast e que recebe a resposta de que a pessoa não se sente pronto, ou que fica com vergonha, Sim. ou que não sabe se vai conseguir. E aí você tranquiliza. Tem que falar, claro que vai dar certo. Se o que eu quero é que você fale de você e sobre as coisas que você conhece, as coisas que você já sabe, não tem como dar errado. Então, tem um coach, eu acho que tem um pouco assim, um paralelo com o trabalho de vocês. A única coisa que talvez é diferente é que o que a gente procura é que essa pessoa depois possa estar sozinho no palco e que fale 10, 15 minutos sobre um assunto específico e com um começo, meio e fim. E que a gente não vai estar lá para fazer outra pergunta ou para estimular e tal. Ou para... E aí, mas o que você quis falar quando falou tal coisa? Ou me conta um exemplo. Quando que você sentiu isso? Não estamos lá. Então, essa preparação tem que ser feita antes. De poder conversar para encontrar qual vai ser o tema, ou qual vai ser a ideia, e ajudar a que essa ideia chegue nas pessoas da melhor forma. Com exemplos, com historinhas, com vida, com... Qual era o melhor roteiro para falar sobre isso? Era melhor deixar um suspense e falar uma coisa importante no final? Ou era melhor já começar de cara com alguma informação para depois destrinchar? Era melhor contar várias historinhas ou era melhor contar uma com muito detalhe? Cada pessoa vai precisar de um caminho diferente, de um roteiro diferente. Então, essa análise você então, faz também, Então, esse é o trabalho que a gente faz prévio. E, normalmente, em cada evento do TEDx, vocês levam quantas pessoas? Entre 10 e 30. 10 e 30. E a preparação, aí são 15 minutos que cada pessoa fala? Isso é interessante. Tem muitas pessoas que pensam que uma palestra TED é de tantos minutos, é de 15, ou é de 18, ou é de tanto. E uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem quando convidamos para falar é: quantos minutos eu tenho? E a nossa resposta não é quantos minutos você tem, é quantos minutos a sua ideia precisa. E por quê? Porque tem ideias que precisam de mais tempo, porque tem que argumentar, ou porque tem que explicar, ou porque é mais complexa, ou porque precisa de contar mais exemplos ou mais coisas, e vai demandar mais tempo. E tem ideias que são simples, que dá para falar em muito menos tempo, e que ficaria
tédio se ficasse longo. Então, a gente tem pessoas que falam em 5 ou 6 minutos, tem pessoas que falam em 8, 9 minutos, tem pessoas que falam 12, 15 minutos. Não é uma surpresa. Quando a gente chegou no dia do evento, já sabemos quanto tempo que cada um vai falar, mais ou menos. Eu já consigo saber. Essa pessoa vai falar 6, 7. Essa pessoa vai falar 11, 12. Porque a gente participou do processo de construção dessa fala. Então, mais ou menos, eu já consigo saber quanto que dá a cada um. E aí, vamos construindo a jornada do evento como um todo. Porque o evento também vai contar uma história. O evento também tem no roteiro de com quem que a gente começa, quem que está no meio e entendi. Qual é a mensagem que fica para o final do evento. Final. Então, também no próprio evento vai tendo uma sequência de mensagens. É interessante. É bem interessante. Você sabia que esse podcast, ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. A pessoa tem a ideia, tem que ter o roteiro ali, né, para poder construir essa ideia com começo, meio e fim. Como que é o treino? Como é o treino? Como que é o treino da pessoa para se preparar, para você falar assim, tá pronta? Para cada pessoa pode ser diferente, porque a gente vai se adaptando ao estilo de cada um. Algumas pessoas temos conversas longas no começo de querer saber mais sobre o porquê que esse tema é interessante para ela, o porquê que essa pessoa é fascinada por tal coisa, da onde que vem isso, ouvir várias historinhas e em alguns momentos a gente fala, isso daí você vai ter que falar em algum momento, entendi. Isso daí vamos ter que incluir. E aí vamos percebendo alguns elementos que não podem faltar. E depois a gente vai percebendo qual é a melhor ordem para falar essas coisas. E meio que vai surgindo o roteiro da fala. Mas outras pessoas têm conversas mais curtas, tem pessoas que a conversa é presencial, tem pessoas que a gente faz lá, assim, um Zoom ou no Google Meets. Tem pessoas que falamos por telefone, tem pessoas que falamos uma vez por semana e tem outros que falamos uma vez por mês. Então, vai depender de cada um. Sim. Eu sempre lembro com Abílio Diniz, sabe? Sim, do Pão de Açúcar. Do Pão de Açúcar. A primeira conversa com ele foi muito difícil de marcar. Porque as pessoas que trabalham com ele, acho que queriam proteger a agenda dele, né? Então, a gente marcava uma conversa e vinha, assim, a pessoa de relações públicas, a secretária, a pessoa de comunicação, e ele não estava na reunião. E a gente, não, mas a gente precisa falar com ele. Chegou uma hora que eu falei para a pessoa, né, que era meu contato. Falei, olha, se não podemos marcar para conversar com ele, melhor a gente deixa para outra vez, deixamos para o ano que vem, deixamos para outro momento, porque talvez não seja o melhor momento para planejar uma palestra dele, porque a gente não convida alguém que não vai ter conversas com a gente. Temos que ter conversas para ver sobre que tema vai falar, como que vai ser a fala. A gente não trabalha com surpresas. E aí ela falou, tá bom, vamos marcar uma conversa. E aí depois ela perguntou, quanto tempo você precisa com ele? Olha,
a gente está tão acostumado a falas de 20 minutos que se ele tem 20 minutos na agenda, a gente usa esses 20 minutos da melhor forma. E vamos planejar para que isso possa servir. Então, aí ela marcou 20 minutos para uma sexta-feira, às 2 da tarde. Das 2 às 2h20, a gente tinha reunião com ele no escritório dele. Chegamos lá com bastante tempo, porque queríamos usar todos os minutos, os 20 minutos. Entramos na sala de reunião, tinha 8 pessoas na sala de reunião e ele não estava lá, mas aí ele chegou. E quando ele chegou, a gente já sabia que queríamos usar o tempo para ouvi-lo. Não queríamos perguntar. Nós falarmos praticamente de nada. Tipo, estamos aqui para te ouvir, para te ajudar e para saber sobre qual ideia você vai querer falar no evento. Qual é a ideia que merece ser espalhada, que você quer compartilhar. E aí ele falou sobre o que ele estava pensando, a gente fez algumas perguntas. E quando chegamos nos 20 minutos, a gente falou, olha, nós queremos respeitar o limite de tempo que você teve e talvez podemos marcar para daqui 2 semanas, de novo 20 minutos. E aí ele falou, mas eu não posso ter a honra de continuar tendo, de que esse encontro possa se estender mais tempo e de que a gente possa se encontrar com mais frequência. Então, acabou, ele desmarcou coisas que ele tinha depois, ficamos 1h30 lá. Olha, que legal. Aí ele marcou para que os encontros sejam toda sexta-feira, às 2 da tarde, desde esse dia até o dia do evento. Nossa. Então, assim, geralmente, às vezes, o primeiro encontro com alguém pode demorar um pouco, mas uma vez que a gente tem no primeiro encontro, eles mesmos percebem que só vai agregar, só vai ajudar e que depois tudo é para que essa pessoa não se arrependa do que falou, porque o vídeo vai estar lá para sempre. E como é que é achar o tema do Abílio Diniz? Foi muito legal, foi muito maravilhoso, porque ele tinha claro o que ele queria. Ele queria passar aquela mensagem. Ele tinha claro o que ele queria. A fala dele foi... Eu acho que ele até começou falando, eu acho que ele tinha 81 quando ele falou no evento, e ele falou, eu tenho 81 anos e essa é a minha primeira palestra num evento TEDx, né? E tem tantas pessoas insistindo para falar desde os 20, né? E ele com 81 era a primeira vez. E ele falou eu comecei a fazer 81 com 29. Porque ele contou de um dia que ele foi no médico com 29 anos e que ele percebeu que ele tinha que fazer muitas mudanças para poder ter um envelhecimento com saúde. Com saúde. E ele, a partir desse momento, ele fez um monte de mudança na vida dele. E aí ele falou, hoje eu estou do jeito que eu estou por essas decisões que ele foi tomando a partir dos 29. Foi bem interessante. Muito legal. E qual foi, assim, o outro... Você falou do Abílio Diniz, uma figura importante, né? Um grande empresário, infelizmente não está mais aqui entre nós. Mas qual foi o outro, assim, speaker que você entrevistou, que também foi... Que você teve foi difícil falar e você teve, assim, uma surpresa boa quando... Uma pessoa super emblemática é a Thaís Araújo. A Thaís é uma grande atriz no Brasil e se tem uma pessoa que está acostumada a estar na frente das câmeras, é a Thaís. E ela levou tão a sério e ela estava até nervosa. E aí ela explicou, ela falou, olha, geralmente meu trabalho é representar uma outra personagem. Sim. Aí eu preciso estudar roteiros escritos por roteiristas que representam diálogos da minha personagem. Mas no evento de vocês, sou eu falando com a minha voz, das minhas ideias, do que eu acredito. Sou eu mesma que eu estou escrevendo o texto da fala. Então, é completamente diferente de tudo que eu já fiz. E ela, naquela época, ela estava no Saia Justa. Então, ela vinha para São Paulo para gravar as quartas
para gravar Saia Justa. E aí ela ficava para dormir e na quinta de manhã tinha café da manhã comigo para preparar a fala e daí ia direto para Congonhas para voltar para o Rio. E com muito tempo de antecedência, ela me falou, assim, a gente começou em maio e o evento era em agosto. E ela me falou, Helena, olha aqui, tem tal semana de julho que eu vou deixar a gravação de Saia Justa já feita, porque eu vou tirar férias com Lázaro, com meus filhos, e eu não vou vir para São Paulo essa semana. Então, tal semana de julho a gente não vai se encontrar na quinta, tá? Não vamos conseguir trabalhar, mas não se preocupe, eu vou trabalhar antes, trabalhar depois. Sabe, tipo, com 2 meses de antecedência, já avisar qual era a semana que a gente não ia ter um encontro. Nossa, uma preocupação, ela né? Realmente foi muito maravilhosa, ela arrasou, assim, a fala dela foi muito, muito boa, mas porque ela se dedicou. Não é uma pessoa que pensou, eu vou tirar de letra, não preciso fazer nada. Não, foi lindo, foi lindo. E o que não é aceitável no TEDx? O que não é aceitável? Não é aceitável usar o palco para vender algum produto ou algum serviço ou algum, sabe? Tô lançando tal produto ou acabei de escrever esse livro que você encontra em todas as livrarias. Assim, não é uma venda. E não pode, assim, tem pouca coisa. Não pode falar de coisas que são ilegais. Não pode ter patrocinador no palco. Então, se tem um patrocinador no evento, a gente não pode ter ninguém que trabalha nessa empresa que patrocinou o evento como palestrante. Mas, basicamente, isso, né? Qual que foi, assim, teve algum tema, assim, que mais te impactou? De você... Tem essa preparação toda, né, para a pessoa fazer a palestra e tal. Ela apresenta para você depois, que está tudo pronto? Como que é essa... Por exemplo, definir o tema nessas reuniões, depois tem a fala, que vai 15, 10, depende do quanto tempo a pessoa precisa para propagar a ideia. E aí, como que ela... E depois temos ensaio. Tem os ensaios. Como que são esses ensaios? Não, assim, as reuniões de pensar o conteúdo, de pensar o roteiro... A pessoa pode até podemos estar assim, num café, numa mesa, sentados, num call. Mas quando chegamos já no processo final, chega uma hora que temos ensaio como se fosse para valer, assim, de pé. E aí vem todas as dicas de palco, o que fazer com os pés, com as mãos, para onde olhar, o que, assim, tem várias coisas que são mais de forma do que de conteúdo. E a Thaís Araújo então teve mais facilidade. Com certeza. A atriz, né? Mas sabe, isso eu acho interessante. Tem pessoas, por exemplo, tem youtubers com milhões de seguidores e que quando chega o dia do evento ficam nervosos porque falam, eu tô acostumado a gravar no meu quarto, no meu escritório. Isso de ter 1000 pessoas na frente, não tô acostumado. E é uma pessoa que grava vídeos para milhões de seguidores toda semana, mas fica nervosos só de pensar que vai ter pessoas. Tem outras pessoas, tipo, sei lá, professor universitário, que está super acostumado a entrar numa sala e dar aula para 100 alunos e fica nervoso de pensar que tem 6 câmeras que estão gravando tudo, né? Entendi. Então tem pessoas que ficam nervosas com câmeras, tem outras que ficam nervosas com pessoas, tem pessoas que ficam nervosas com qualquer coisa. Enfim, o mais importante é lembrar que a estrela é a ideia, que a estrela é o conteúdo, e que você está lá a serviço dessa ideia. Então, tem uma pergunta que eu adoro, que é, pelo que você está disposto a passar vergonha? E que quando uma pessoa fica nervosa, essa é a pergunta do milhão, sabe? Pelo que você está disposto a passar vergonha? Se você está disposto a passar vergonha por um tema que é importante para você, pronto, já está meio caminho andado, né? Aí, o pior que pode acontecer, falando em público, é passar um pouco de vergonha. Aí é só... Já teve casos
De você achar a pessoa, achar o tema, e a pessoa ela não conseguir fazer a apresentação? Não. Não? Não, porque a gente faz um passo a passo. Teve, por exemplo, um caso, eu sempre conto o caso dela, é a Luciana Fornari, que é uma médica cardiologista de Jundiaí. E ela tem um dia que é o Dia do Coração. Assim como tem Dia das Mães, que agora chega esse domingo agora, Dia dos Pais, dia de várias coisas, tem um dia que é o Dia do Coração. Como ela é cardiologista, ela sabe quando é o Dia do Coração. Aí ela escreveu um textinho e publicou em alguma rede social dela. Eu não conhecia ela, mas alguém deve ter compartilhado e chegou na minha timeline. E eu achei lindo o texto dela. Aí eu entrei, sabe quando você consegue mandar uma mensagem para alguém mesmo que você não conhece? Eu mandei uma mensagem para ela perguntando: Luciana, eu li o texto que você escreveu do Dia do Coração, que lindo. Você que escreveu? Porque essa é outra coisa do TED, que a gente sempre tenta ir na fonte. Se ela tivesse falado, não, eu coloquei um texto que escrito pela Marta Medeiros. Aí eu teria ido buscar a Marta Medeiros. Ou, eu peguei um texto escrito pela Eliane Brum. Eu iria buscar a Eliane Brum. Mas ela falou que é ela que escreveu. Aí eu falei, e você não quer, assim, escrever um pouquinho mais sobre esse tema para falar no nosso próximo evento? E a resposta dela foi: Helena, eu acho que eu não sou a pessoa certa para você. Não é a minha praia. Eu nunca falei em público na vida. Nossa. Mas se quiser, eu te apresento o diretor do Hospital do Coração, que ele é ótimo. Ele sempre é convidado para falar em congressos e conferências. Ele fala muito bem. Porque isso acontece sempre. As pessoas falam para mim que eu preciso convidar alguém porque fala bem. Sim, sim. E aí eu pergunto, mas sobre o que vai falar? Fala bem. De qualquer coisa vai conseguir falar. Não, mas é que meu interesse é mais sobre o quê, sobre o como. A ideia que vai se propagar. Né? Exatamente. E aí ela queria que eu convidasse o diretor do hospital. Eu falei, vamos fazer o seguinte, Luciana. Próxima vez que você vir para São Paulo, porque ela é de Jundiaí... Sim. Me fala, a gente marca um cafezinho, conversamos. Então aí a gente marcou um café, ela foi no café talvez pensando que ela ia me contar mais sobre o diretor do hospital, e eu fui lá sabendo que eu não queria deixar ela falar não. E eu falei, Luciana, vamos fazer o seguinte, esquece o evento, esquece as 1000 pessoas na sua frente, esquece a Sala São Paulo, esquece as 6 câmeras que gravam, esquece que depois esse vídeo fica no YouTube para sempre, esquece tudo igual isso. Esse aqui. Por enquanto, foca no seguinte, se você escreveu esse parágrafo, é porque isso é uma coisa que você acredita, não acredita? Coisa de dentro, acredito. Né? E é uma coisa que você acha que é legal compartilhar, porque senão você não teria compartilhado. Já tinha compartilhado, né? E você escreveu isso por quê? Tem alguma pesquisa que fala isso? Claro, tem na pesquisa disso, tem nessa outra pesquisa. Então, você conhece o porquê. Né? Então, o primeiro passo é que esse parágrafo... É informativo e relevante. Vire uma página. E depois que seja uma página, a gente conversa. E aí, então... Um dia depois, ela me mandou a página. E aí, depois, praticamente a palestra já estava lá. Porque um excelente artigo é uma boa palestra. Sim, sim. Uma boa palestra também poderia ser um bom artigo. Então, para mim, essa é a chave. Preparando o conteúdo, a pessoa começa a conseguir ficar mais pronto. Não dá para ficar pronto se o conteúdo não está pronto. Mas uma coisa que eu tô achando muito legal dessa história toda que você tá me contando é como você descobre o que a mensagem que vai ser espalhada, assim, né? Na conversa com as pessoas. Não é uma coisa assim, eu quero falar sobre isso. Você acha alguma coisa, né? Que a pessoa, que tá ali com a pessoa, mas ela tá disposta a passar vergonha por aquele tema, mas ela tá ali com ela, né? É uma coisa assim, acho que tá relacionada ao propósito de vida de cada pessoa. Teve um caso, a Karen Jones é uma skatista brasileira.
Ela ganhou 4 vezes campeã mundial de skate. 3 vezes campeonato mundial e uma vez o X Games, que é um campeonato de skate super famoso. E na época, quando ela começou a fazer skate, nem era muito comum ter skatista, mulher, menina, no Brasil, ganhando tudo, né? Não era nada comum. Quando eu entrei em contato com ela e começamos a conversar, estávamos vendo qual que poderia ser o tema da fala. E o tema chegou bastante depois, assim, depois de 4, 5, 6 conversas com ela, chegou um dia que veio assim, meio que o insight, e aí ela falou sobre o erro, sobre a importância de não penalizar errar. Sim. E o que ela falou? Ela falou que quando ela ganhar um campeonato, ela está lá no pódio recebendo a taça do campeonato 10 minutos, né? Vamos combinar. O pódio dura pouquinho. São 10 minutos de pódio, e aí ela fala, de treino, sabe a quantidade de horas que eu passo ralando o joelho? De treino. Sabe a quantidade de vezes que eu precisei cair no chão para chegar num pódio? Cada manobra que eu quero aprender, o que mais teve foi erros e não acertos. Tem muito erro até conseguir fazer bem feito. E aí quando consigo, talvez são 2 horas tentando, errando, até que eu consigo fazer bem. Aí quando eu consigo fazer bem, claro, melhoro. E depois penso, bom, agora já aprendi a fazer isso para a direita, quero aprender para a esquerda. E começo a cair de novo. Então, foi muito legal ela falar sobre isso, mesmo. Ela falar sobre que ser bom em alguma coisa não é porque você só sempre foi bom. Que você é bom em alguma coisa porque você também errou, você também ralou o joelho, você também caiu. E que não é, sabe, que não é para desistir na primeira vez que você cai. Você errou, tudo bem, levanta, começa de novo, tenta de novo. Em algum momento você consegue. Então, assim, foi lindo, porque geralmente quando ela é convidada para falar em outros lugares, o que mais querem saber é dos sucessos. Sim, do pódio. E na nossa fala que ela falou sobre os erros e de não penalizar erro, porque é errando que a gente aprende, foi emocionante, foi lindo. Tinha um monte de professores, diretores de escolas na plateia. E depois, essa fala reverberou muito com eles, sabe? De perceber que essa era uma coisa que eles tinham que aplicar com os alunos nas escolas. E o êxito da apresentação, do momento que começa até o momento que apresenta no evento, quantas horas cada pessoa se dedica, assim mais ou menos assim, tem os encontros com você... Depois tem os treinos, tem um monte de coisa assim, o que 30 horas, 20 horas, assim, 30, 50 horas, são 3 meses de preparação. A pessoa fica se preparando muito antes do evento? Vou começar a calcular para poder responder na próxima, mas são horas de trabalho. Mas assim, quanto tempo antes? 6 meses? O que eu acho que às vezes as melhores ideias não chegam só quando você quer. Então, é melhor... Vai que são 30 horas. É melhor 30 horas espalhadas ao longo de 5 meses do que 30 horas que você quer colocar todas numa semana. Porque, às vezes, tem ideias que aparecem quando você menos imagina. Talvez está esperando um elevador, está preparando um café, está num momento assim de ócio ou num momento de locomoção, de ir ou voltar do trabalho. E é lá que aparece uma ideia de, tal coisa que eu posso mencionar. Ou eu posso falar sobre essa conversa que eu tive aquele dia. Ou eu posso, sabe, tem coisas, posso começar por aqui, ou posso finalizar com essa frase. Então essas são ideias que vão aparecendo ao longo do processo de construção da palestra. E não tem como saber quando que essas ideias vão aparecer. Mas você quando a pessoa começa a apresentar para vocês, depois que fez todo esse processo, vocês dão um ok, tá pronto. Às vezes, não é
às vezes é uma construção conjunta ou de fazer perguntas. Às vezes, por exemplo, já vem com uma primeira proposta e aí falamos, mas o que você queria falar quando você mencionou tal coisa? Eu acho que você precisa explicar um pouquinho mais nessa parte. Ou talvez tem momentos em que a gente pode falar, sabe quando você falou de tal coisa, ficou um pouco longo, ficou um pouco... Ou ficou um pouco abstrato. Conta um exemplo sobre isso, em vez de uma coisa tão teórica. Então, às vezes, damos essas cutucadas, sabe? E vamos marcando o que precisa ser feito e aonde. Vai modelando até chegar a data do evento. Normalmente, o evento vocês definem com uma agenda assim de 1 ano? Pra frente, 2 anos? Alguns meses. Alguns meses? 3, 4 meses. E normalmente você já tem ali um acervo de temas? Como que é? Olha, geralmente nossos eventos são multidisciplinares, de ter vários temas, e não não um único tema e que todas as falas são do mesmo tema, porque aí ficaria cansativo, né? Ficaria cansativo para quem está assistindo. Então, geralmente tem várias coisas diferentes no mesmo evento. Muito legal, muito legal. Assim como, talvez o podcast de vocês, em que cada capítulo vai sendo de conversas de diferentes temas. Sim, exatamente. E como que você tem um pouco assim, eu percebi esse lado de meio de, quando você está diante da pessoa, você estimula o que ela tem de melhor, que às vezes nem ela acredita que aquilo é o melhor que ela tem, né? Você tem essa habilidade de fazer isso com as pessoas. Como que você tem que trabalhar isso ao longo de todo o tempo com a pessoa? Tem pessoas que são mais inseguras, que têm um bloqueio de autoimagem, que não querem se expor. Você trabalha isso com as pessoas, extraindo o melhor dela? Porque às vezes elas não enxergam isso, né? Na verdade, o que a gente faz é lembrar para essa pessoa que o melhor que tem para compartilhar é essa mensagem que ela tem. E ela está lá para dar um presente para quem está ouvindo. E que as pessoas o que mais querem é ouvir direto de quem é apaixonado por algum assunto. Que você não quer que alguém vá lá para colocar para você assistir um vídeo ou para você ver uma imagem. Que é legal ouvir direto de pessoas. É legal conhecer pessoas reais, da vida real, que são apaixonados pelo que fazem ou pelo que acreditam. E de todos os aprendizados assim, que você tira de todos esses eventos, é uma aula para você? Você vai aplicando isso na sua vida também? Como que é? Ai, tomara! É um privilégio poder conhecer pessoas reais que estão fazendo coisas incríveis ou que acreditam no que fazem. Conhecer os protagonistas do mundo e da vida e quem, assim, ir atrás de quem pesquisa e perguntar sobre aquela pesquisa, ir atrás do escritor e perguntar sobre o livro, ir atrás dos médicos de diferentes áreas e aprender sobre saúde. E eu acho que eu sempre fui muito curiosa. Então, é uma forma de me manter curiosa, querendo saber mais sobre as outras pessoas e depois percebendo quais são os momentos dessas conversas que eu acho que eles deveriam também compartilhar com outras pessoas. E você sempre, quando tem um evento, você se mantém... Você acredita que tudo vai dar certo? Você se mantém motivada? Como que é o seu mindset para lidar com os eventos, com as dificuldades que acontecem por lá? Acontecem muitos problemas durante o evento? Evento e perrengue. Em evento sempre vai ter problemões e problemas. Mas é a vida, né? E eu acho que a gente aprendeu a lidar com isso, de que tudo bem, de que o que ia acontecer é porque era para acontecer. E meio que, às vezes, o improviso é necessário para que no final possa dar tudo certo.
E qual que é a missão, assim, de vida? Porque o seu trabalho, você quer deixar mensagens que vão permanecer, né, gravadas nas pessoas, tanto que fazem a palestra, quanto quem escuta. E isso é o seu propósito de vida? Difícil pensar nisso. De levar, assim, a mensagem, né? De achar pessoas para deixar mensagens. Como que você vê, assim, por exemplo, de você deixar um legado? Porque você, de certa forma, contribui para essas coisas. Por exemplo, a gente falou aqui do Abílio Diniz, que não está mais vivo, né? Mas a mensagem que ele deixou lá vai ser tá lá, né? Uhum. É um presente que ele deu pra gente. Uhum. Já teve histórias assim que você mexeu muito com você? É legal poder... É como dar presentes para o mundo, né? Dar ideias. Como que você vê assim o futuro das palestras? Porque o TED Talks ele tem um formato, né? Que vem sendo feito e tal. Como que você enxerga essa questão assim de eventos? Então, as pessoas querem conteúdo cada vez mais curto. Então, assim, cada vez as pílulas precisam ser menores e, ao mesmo tempo, o que é importante que é aprender a respirar e aprender a permitir o tempo das coisas, né? Eu vejo meus filhos ouvindo áudios no 1.5, no 2, como se que precisa chegar mais rápido. E eu gosto de ouvir as pessoas na velocidade natural da fala. Então, francamente, não sei se o futuro vai ser tudo na velocidade rápida ou se talvez no futuro a gente possa aprender a respirar mais e a poder, sabe, cheirar as flores. Eu acho que essa coisa, né, de tudo no modo acelerado, as pessoas cada dia têm menos paciência, ficam mais ansiosas, querem resultados rápidos e acabam se frustrando também, né? Porque nada é rápido, né? Cria uma ansiedade, né? Cria uma ansiedade. Que as coisas têm que ser para já. Mas as coisas, nem tudo dá para ser para já. Então, imagino que eventos cada vez mais precisam dar oportunidades de compartilhamento, de relacionamentos, de experiências. Não pode só ser para sentar e ouvir conteúdo, porque isso você poderia ficar em casa e fazer em casa. Então, precisa valorizar as coisas que você só consegue fazer quando vai presencialmente. E como que, assim, vocês olham, por exemplo, você olha essa questão, assim, do social, assim, né, de criar conteúdos pensando no futuro do planeta, pensando em coisas que são sustentáveis, que são perenes. Como que você enxerga isso? Uma das coisas mais importantes que a gente leva em conta, de que quais são as ideias que merecem o tempo das pessoas, quais são as ideias que merecem ser compartilhadas, como que a gente pode alimentar a esperança na humanidade, como que a gente pode aprender de uma forma divertida e rápida, e da mão dos melhores mestres, quem que você vai escolher ouvir sobre diferentes temas. E essa questão assim da diversidade nessa curadoria, como que vocês enxergam assim a diversidade das pessoas, pessoas cada uma diferente da outra, como que vocês indispensável. Sem diversidade não tem riqueza de conteúdo. Tem que ter diversidade de idade, de gênero, de temas. Tem todo esse olhar de experiências de vida, porque é só na diversidade que você encontra mais coisas para aprender e para ouvir. E se a gente fosse deixar, por exemplo, um conselho prático assim para quem precisa buscar essa mensagem,
como que a pessoa pode fazer esse exercício, assim, né? Tem que ser algo que está dentro dela, que ela está disposta a passar vergonha, é uma coisa que ela não falaria normalmente. Sobre o que é que você está disposto a passar vergonha, que seja um presente para quem vai te ouvir. E começa de alguma forma. Você pode começar escrevendo sobre isso no seu LinkedIn, você pode começar conversando com os seus sobrinhos, você pode começar visitando a escola ou a faculdade onde você estudou para conversar com alunos, talvez entrando em contato com algum professor e falando que você quer ir para visitar e para conversar com os alunos e fazer uma fala sobre a sua experiência de trabalho ou sobre essa ideia que você pensou. Sempre tem alguém que vai poder aprender com você e vai poder te ouvir. Não precisa começar pelo que você está... Assim, talvez o teu sonho eu quero que algum dia me convidem para o Jornal Nacional. Até esse dia chegar, vai indo em outros espaços, vai encontrando outras pessoas com quem conversar. Talvez algum dia o convite chega e você vai se sentir super feliz de que finalmente chegou o convite para o Jornal Nacional. Talvez o convite não chega, mas você curtiu tanto da caminhada que chega uma hora que você já nem se importa mais em ser convidado ou não para o Jornal Nacional, sabe? Porque foi encontrando outros lugares legais também. E essa é uma coisa que você quer compartilhar, né? Tem que começar a compartilhar logo, né? Porque de repente pode ser que não chegue a oportunidade de palestrar no TEDx. E pode ser que chegue. Entra em contato, manda a sua ideia, com certeza. A gente vai deixar o LinkedIn aqui da Helena para você mandar uma mensagem para ela se você quiser participar do TEDx. Nós estamos chegando ao final do nosso AmplificaCast. Helena, muito obrigado pela sua participação. Se você quer recomendar algum livro, onde que você consome informação assim? Podcast, sites? Eu vou recomendar um livro da Petra Chaves, que chama Escute Teu Silêncio. Petra Chaves. Que eu acho que é um livro lindo sobre a importância do silêncio nas nossas vidas. Justamente é engraçado estar falando disso num podcast que é sobre áudio, que eu estou falando, que estamos falando sobre palestras, que também tem a ver com áudio, mas é importante também encontrar informação no silêncio, então acho que é legal. E eu queria ouvir de você, porque se o programa se chama AmplificaCast, por que surgiu? O que vocês querem amplificar? O AmplificaCast é para a gente justamente reverberar histórias. A gente gosta muito de ouvir as pessoas, de ouvir as histórias, para poder compartilhar informação, para poder inspirar outras pessoas. A gente tem um pouquinho assim desse olhar do TEDx, de trazer histórias inspiradoras. A gente foca bastante na história da pessoa. E o que eu vejo fazendo o AmplificaCast é justamente amplificar as histórias de pessoas que têm uma história, né? Isso é muito legal. E você sente que aprende coisas novas com cada pessoa que você conversa? Eu aprendo todos os dias. Todos os dias que eu venho aqui, por exemplo, hoje eu aprendi muito com você, com as histórias, com a preparação. Uma coisa que me chamou bastante atenção aqui do que você me falou foi esse conteúdo que precisa reverberar, que é o conteúdo que a gente precisa trazer de dentro, né? Não é só... Eu achava que era o TED Talks, o TEDx, era algo para levar uma mensagem e a pessoa escolher a mensagem, mas não é isso, né? É uma coisa que você precisa deixar uma marca no mundo, né? Uma marca nas pessoas. Então, cada convidado que vem no AmplificaCast, por exemplo, a gente tem até um podcast que é com o Valmir Colodrão. Ele veio da periferia de Diadema e hoje ele é sócio de uma empresa que vai abrir capital em Nasdaq. Então, você imagina a história, né, de superação, das dificuldades que ele passou. Eu confesso que eu me identifico bastante com as histórias das pessoas quando elas passam por um momento assim marcante, um momento decisivo, um momento que foi um ponto
de virada, assim, para elas poderem mudar alguma direção, né? Inclusive tem até um podcast, se você quer conhecer mais sobre a minha história, vou mandar o link também, tem o podcast que eu gravei com o Alex, que eu falo da minha história de empreendedor e dos momentos difíceis que eu passei. Que legal, que máximo, eu vou ouvir, com certeza. Vou pedir o link. Com certeza. Helena, muito obrigado pela sua participação no Amplifica Cast. Obrigado por você ter compartilhado com a gente informações sobre a sua experiência. Aprendi muito com você. Eu vou deixar o contato da Helena nos comentários no Spotify, também no nosso YouTube e também em cada post que a gente for fazer no LinkedIn, a gente vai marcar a Helena. E se você tem um conteúdo que precisa deixar uma marca no mundo, fala com a Helena. Pode se despedir aí. Obrigada pelo convite e espero vocês no próximo Tech São Paulo. É isso aí. Até mais. Amplifica Cast.